Fala, criançada, tranquilo? Eu sou o Guto Bender, do Onde Estiver o Grêmio, endereço do blog, as informações do canal estão sempre nos cantos de cima do vídeo. Lá no final, se tu gostou, deixa o like, faz a inscrição no canal, compartilha o vídeo com quem tu quiser. Olha lá, foi muito bom que tenha sido dada a largada na campanha para a presidência do Grêmio desse ano, nesse momento, porque esse momento é o momento em que nós estamos numa janela FIFA, não tem muita coisa, vai ter futebol só na quinta-feira que vem. E aí tem o jogo contra o Corinthians e fica parado um mês inteiro. Então vai ser bom para a gente discutir uma série de coisas. Eu quero continuar, retomar o assunto de ontem, porque, primeiro, eu acabei me passando na jogada e não dei a nominata do pessoal que vai fazer parte do grupo, do Conselho de Administração do Calef. E eu tinha recebido isso ontem, mas me passei e não peguei. Então, o empresário de quem eu falei é Luigi Gerassi, proprietário da Luage Imóveis. E depois que eu fiz o vídeo, eu fui olhar. E tem também o Ricardo Cessegolo, que é sócio da construtora Goldstein e presidente do Sinduscon. O Sinduscon é o Sindicato das Indústrias da Construção Civil do Rio Grande do Sul. E não tem problema nenhum. Inclusive, com os planos que o Calef apresentou na entrevista de 3 horas concedida, e aqui vem outro erro do meu vídeo de ontem, tá? Eu não dei crédito. Concedida lá no canal do Bagé, tá? Parece que estava com parceria com... eu não me lembro se é Rádio Imortal. É um negócio desse aí. Então dou crédito hoje, tá? Dou crédito hoje porque é importante. É importante para sair daquele negócio da filhote da Vênus platinada aí e tal. Então tu tem alguém do ramo imobiliário e tu tem alguém do ramo da construção civil no Conselho de Administração, não tem problema nenhum. O que ficou ruim para mim foi não se esclarecer se os dois participam de algum desses empreendimentos imobiliários que vão ser tocados pelo Calef, nas palavras dele mesmo. Um é certo, o negócio do ginásio no Cristal, com a construção de uma marina e de um pub, esse parece que é certo. O outro é o tal do empreendimento imobiliário que envolve a área do Olímpico. E não ficou claro. Não ficou claro. E alguém até pode dizer, mas o que tem se os caras participarem do negócio? Não, até eu vejo conflito de interesse. Eu já falei aqui, há um tempo atrás, eu já falei sobre moral, sobre ética, entendeu? Eu já falei que a ética é um pouquinho diferente da moral, entendeu?
E algumas coisas que são morais, para mim, não são éticas. Mas mesmo que eu concorde, vamos, para a gente não brigar, vamos concordar. Não tem problema nenhum se os dois participarem de alguma forma nesses empreendimentos imobiliários. Desde que antes da eleição se diga que eles vão participar. Porque aí a gente sabe que eles vão ser eleitos para participarem desses empreendimentos imobiliários. Então ficou ruim, não ficou claro. De novo, não estou acusando ninguém de coisa nenhuma. Mas as coisas têm que ser mais claras. E um outro ponto que também eu esqueci, porque eu não fiz a anotação, depois na hora eu já tinha um monte de coisa anotado, tanto é que o vídeo ontem foi interminável, esse de hoje não vai ser. E esqueci de anotar uma análise feita pelo meu amigo Anderson Costa, que é bastante interessante e na hora me passou, era tanta coisa e eu tava anotando as coisas, entendeu? E na hora me passou. Então, o Calef, na entrevista, ele faz questão, inclusive usa o termo de uma forma pejorativa até, dizendo que, quando ele diz que o problema da Arena é insolúvel para o Marquespão, ele diz que o Grêmio não precisa de um mecenas. É pejorativo, no sentido em que foi dito, é pejorativo. E depois não adianta dizer, não, mas não, veja bem, interpretação, eu vou fazer que nem ele fez na entrevista, veja bem, não vejo. Não vejo. O troço foi feito de caso pensado para diminuir o que o camarada tinha dito no dia anterior, que ia comprar a gestão da Arena para o Grêmio, que isso era uma coisa que ele queria fazer. Veja, eu não estou defendendo, não estou entrando no mérito. Eu até já fiz alguns cálculos aí, porque esse negócio de não se resolve com dinheiro, esse negócio é papo furado, as coisas só se resolvem com dinheiro. Se tu tiver boa vontade e não tiver dinheiro, tu não resolve. Se tu tiver dinheiro e não tiver boa vontade, tu resolve. Resolve. Porque o dinheiro ele compra a boa vontade, entendeu? Mas, enfim, o Calef deu a entender que a compra da Arena, da maneira que o Marcelo Marques, vulgo Marquespão, falou na entrevista para o Assador de Sushi, era coisa de mecenas, de quem está por fora. E aí ele começa a explicar por que não é assim para comprar. E aí ele elogia muito quem?
O Magriço, que é vice do Conselho de Administração do estelionatário eleitoral Malofo. Ele rasga elogios ao Magriço. E o Anderson, com a sua capacidade analítica, lembrou que o Marquespão, na entrevista a Passador de Sushi, disse que já estava se informando sobre as condições, sobre a situação da gestão da Arena, com quem? Com quem? Com o Magriço. E aí, vou dizer de novo, quando o Anderson lembra disso, eu lembrei. Eu lembrei do Calef e lembrei do Marquespão. E mais se reforçou o fato de que quando ele trata a compra ou a intenção de compra da gestão da Arena pelo Marquespão como uma coisa, como um mecenato, pura e simplesmente, ou ele elogiou mal o Magriço, ou nós temos que partir do princípio de que o Magriço está fazendo sacanagem. Está fazendo sacanagem. Porque está passando informação errada pro cara. Bueno, então os elogios rasgados do Calef não cabem na situação. Ou os elogios ao Magriço cabem, são cabíveis, eles foram feitos para uma pessoa que merece, porque tem muito conhecimento sobre a Arena, como o Calef disse. É isso? Bueno, se é isso, o cara parece que já está se informando lá, já está conversando com o Magriço, tá? Ficou ruim esse negócio de mecenato também, entendeu? Ficou muito ruim, porque comprova aquela primeira percepção que a gente teve, de que o objetivo principal era desmerecer a candidatura do outro. Começou mal. Eu falei ontem e não me arrependo de ter dito, tá? Começou mal. Mas eu ainda não decidi, porque a gente tem tempo. Mas deve sair uma entrevista de 3 horas aí também do outro para a gente ver o que vai ser dito. Um abraço para vocês, gurizada.